Amém. Glória a Deus. Hoje quero trazer uma mensagem para os irmãos. Amém? Trazer uma mensagem de um texto bem conhecido, num texto que está lá em João, capítulo de número 5, onde nós vamos estar meditando nessa noite. Então, se você trouxe sua Bíblia, abra em João 5. Se você não trouxe, acompanhe aqui no telão. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite. Eu quero agora agradecer ao Senhor, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, até aqui o Senhor tem nos guardado, até aqui o Senhor tem nos ajudado, ó Pai. Eu peço que o Senhor venha falar conosco, Pai, mais uma vez, que nessa noite nós não saiamos daqui da mesma maneira, pelo contrário, Pai, saiamos daqui sabendo que tem um Deus que cuida, que guarda, que livra, que prepara, ó Pai, algo para nós a cada dia, em nome de Jesus. Seu Deus, cuida de nós, guarda as nossas vidas nessa noite. Repreendemos desde já todo roubo do inimigo, toda seta, todo laço, tudo aquilo que ele possa tentar, ó Pai, para impedir que nós sejamos abençoados e edificados pela Tua palavra, que caia por terra. É o que eu oro nessa noite e entrego, Pai, em Tuas mãos as nossas vidas, em um nome de Jesus. Amém? Então, João 5, verso de número 1 em diante, diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Aí em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em voltas. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? E disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levanta-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado e não lhe é permitido carregar a maca. Amém? Até aqui. Irmãos, a palavra do Senhor, ela conta a história para nós aqui desse homem que estava nesse tanque, o tanque de Betesda. Esse tanque aqui de Betesda em aramaico, Betesda quer dizer casa da misericórdia. Então, aquele ali era um lugar onde eles falavam que era a casa da misericórdia, que de vez em quando contam que vinha um anjo e o anjo agitava as águas daquele tanque, e a primeira pessoa que entrava naquele tanque ali era curado. Só que tem algo aqui: a maioria das pessoas que estavam ali, elas não eram curadas, porque a palavra do Senhor fala que de vez em quando, às vezes acontecia esse mover, e o primeiro que conseguia entrar ali, ele era curado. E no reino de Deus, irmãos, acontece diferente. Todos são recebidos, todos são abençoados e todos são curados por Deus. Amém? Nós não precisamos ficar esperando um mover de águas, nós não precisamos ficar esperando algo extraordinário acontecer. Quando nós começamos a caminhar no reino do Senhor, o Senhor, Ele começa a nos abençoar. O Senhor traz cura, o Senhor traz mudança em nossas vidas. Só que ali no tanque de Betesda, havia cura. Toda vez que alguém entrasse, o primeiro que entrasse ali, havia cura. Mas havia somente uma cura, a cura física. Curava a pessoa fisicamente. Mas não havia um encontro com Deus.
eles chegavam ali, eles estavam ali, todas aquelas pessoas que estavam ali, aquela multidão de pessoas que estavam ali, como relata aqui no texto, eles queriam uma cura física. Então, ali tinha, quem sabe, cegos, surdos, mudos, como aquele homem coxo há 38 anos, eles queriam uma cura física, mas eles não queriam um encontro com Deus. Não que eles não queriam, mas não tinham, porque só viria uma cura física. E aqui, essa multidão aqui nesse texto, ela relata para nós, é um símbolo de que muitas vezes as pessoas elas querem na vida delas só o ritualismo religioso, algo místico. Então as pessoas elas vêm à igreja e elas querem algo assim, só algo ritual, algo místico, que aconteça algo. Sabe, que um anjo apareça e mexa as cadeiras, e todo mundo se sinta mexido na cadeira, mas não é isso que Deus quer fazer. Deus ele quer que nós tenhamos um encontro com Ele. Encontro é uma coisa, mover das águas é uma coisa, encontro com Deus é totalmente diferente, porque quando nós temos um encontro com Deus, Deus ele é poderoso para curar o nosso físico, e é poderoso para curar a nossa alma. Porque não adianta nada você ter um físico totalmente bom e ter a sua alma doente. Porque uma hora ou outra a doença da sua alma vai acabar interferindo no seu próprio físico. E essa multidão aqui é isso. É um símbolo daquelas pessoas que esperam algo de um ritualismo religioso, algo místico, sabe? Algo, não de Jesus. Aqueles homens, aquelas pessoas que estavam ali, estavam esperando um mover do tanque. Algo ritual, algo místico, algo religioso. Só que nós temos que esperar na nossa vida em Jesus. Então a multidão representa isso. E o tanque, ele representa para nós aqui o simbolismo do formalismo, né? Então as pessoas estão ali do lado do tanque e aguardam que um dia aconteça algo e tire elas daquela situação. Tem pessoas que vêm para a igreja e a vida dela é essas, é ficar ali e esperar que um dia aconteça algo extraordinário que tire elas daquela situação. Por isso que muitas vezes as pessoas vêm e ficam como aquele coxo, 38 anos esperando o mover das águas. Pessoas que vêm e ficam esperando algo, um formalismo acontecer. E Deus ele quer que nós tenhamos, não um formalismo, Deus ele quer que nós tenhamos um encontro com Ele. Amém? Deus ele quer que nós venhamos e tenhamos esse encontro. Por isso que muitas pessoas, elas chegam na casa do Senhor, e em pouco tempo você olha e você fala, o que aconteceu com essa pessoa? Essa pessoa era cheia de problemas, cheia de dificuldades, e de repente ela mudou, de repente ela está pregando a palavra do Senhor, de repente ela está falando do amor de Jesus para as pessoas, a vida dela está sendo transformada. Por quê? Porque ela conseguiu entender isso, que vir ao culto, vir à igreja, não é só algo de formalismo, esperando que Deus faça algo. Olha, Senhor, eu estou indo na sua casa, Deus faz, mas eu não posso viver assim, esperando somente que Deus faça algo, algo religioso. Hoje vai acontecer, então hoje vai ter um mover das águas, e Deus fala, não é isso. Pode ter um mover? Pode, só que no mover, o que acontecia no mover das águas ali? Só uma pessoa era curada. E voltando um pouquinho, e o que acontecia lá? Esse homem estava há 38 anos ali esperando. Por quê, irmãos? Quem sabe ele era o último lá da fila. Aí na frente estavam os ricos, as pessoas que tinham dinheiro. Alguns teólogos falam que os religiosos da época cuidavam ali daquele lugar, e algumas pessoas pagavam para ficar na frente, a pessoa mais abastada. Eu sei que não acontece isso hoje, né? Na fila do SUS, se a pessoa tiver dinheiro, ela não compra um coração na fila do SUS, não, né? Ela não dá um jeitinho num rim, não. Mas naquele tempo dava, lá tinha já, colocava a pessoa na frente. Então esse homem está ali há anos e anos e anos e anos, esperando, 38 anos esperando, para chegar a vez dele. Irmãos, e aos olhos humanos, se nós fôssemos olhar para aquele homem ali,
ele ia ser o último a receber a cura ali. Não tinha jeito. 38 anos já estava ali. Então 38 anos ele esteve ali buscando a cura dele. Mas eu quero falar que ele não recebeu a cura dele durante 38 anos. Mas durante 38 anos, ele foi uma pessoa persistente. Ele creu porque creu que uma hora ou outra ele conseguiria entrar naquele tanque. 38 anos crendo. Um anjo que vinha, eles dizem que era uma lenda, mas ou não seja, não está aqui na Bíblia, né? Mas ficava esperando aquele anjo. 38 anos. Então isso mostra a perseverança dele. Então, e ali, ele durante esses 38 anos, irmãos, que ele ficou ali, eu não sei quantas vezes o anjo movia a água, se era uma vez por mês, se eram duas. Quantas pessoas ele não viu sendo curadas? Ele viu ali várias pessoas, irmãos, sendo curadas. Então ele viu cego saindo. Imagina, o cego entrou no tanque e saiu enxergando. Porque a palavra fala que o primeiro que entrasse era curado de qualquer enfermidade que ele tivesse. De repente entrou um aleijado pior do que ele, que colocaram lá, e saiu andando, e ele foi vendo tudo isso acontecendo, esses milagres acontecendo. Mas o que ele fez? Ele foi perseverante. Ele não parou, ele não desistiu. Irmãos, e ele estava vendo todo mundo receber milagres, ver a vida transformada, ter a vida mudada, e ele não recebia o milagre dele, mas ele ficou como? 38 anos crendo que uma hora ou outra ele ia entrar naquele tanque. Irmãos, quem sabe nesses 38 anos, alguém chegou para ele e falou assim, ó, desiste, larga isso aí, você nunca será curado, você não se tocou ainda, você não viu ainda que você não vai conseguir, você não viu a multidão que tem na sua frente, você não viu tantas pessoas que tem na sua frente, você não vai conseguir, você está sozinho, você não tem ninguém que coloca você naquele tanque, o que você está fazendo aí? Então não tem como você ser curado. Quem sabe ele ouviu isso, quem sabe ele ouviu ali, você não tem dinheiro para comprar uma vaga lá, né, na fila. Quem sabe tem pessoas que ficavam na fila ali e nem doente era, ficavam na fila só para vender uma vaga. Isso não acontece também hoje, nada em nenhum lugar. As pessoas ficarem na fila para vender vaga. Então, e você não tem ninguém. Quem sabe tudo isso? E as pessoas falam para ele, desista, larga, vai embora. Mas ele fez o quê? Ele ficou, irmãos, 38 anos. O que eu quero trazer para nós nessa noite, que muitas vezes você está vendo milagres acontecer na vida dos outros. Quem sabe você chega na igreja, você vai em algum lugar e alguém fala para você, o meu casamento foi restaurado, e você fala, mas o meu não. O meu filho foi abrir uma porta para o meu filho, para minha filha, abrir uma porta para o meu marido, mudou a história da minha casa e na minha não. E de repente o inimigo fala para mim, fala para você, desiste. Isso acontece na casa de todo mundo, não vai acontecer na sua. Como falava para esse homem aqui, desiste, a cura não vai vir para você. Desiste, a bênção não vai vir para você. Muitas vezes o inimigo vem, usa situações, usa pessoas para trazer o desestímulo nas nossas vidas. Desiste. Quem sabe alguém saiu lá e falou várias vezes para esse homem, desiste. Só que ele falava assim, não vou desistir. Porque uma hora ou outra o anjo vai mexer a água e eu entro dentro do tanque. Eu quero falar para você, não desista, porque uma hora ou outra, Jesus vai mudar a sua história. Você vai ver acontecer na sua casa, você vai ver acontecer na sua vida, o que você está vendo acontecer, quem sabe na casa dos outros, milagre na vida dos outros, vai acontecer na sua vida também. Mas você tem que fazer o quê? Você tem que persistir, você tem que continuar, você não pode dar ouvido às vozes que podem te falar. Eu já contei essa história aqui, mas eu vou falar para você de novo essa historinha. Diz que tinha uma grande festa e lá tinha um pau de sebo. Todo mundo sabe o que é pau de sebo. E aí, aquele pau de sebo bem alto. E lá no pau de sebo tinha um baú. E lá naquele baú tinha um envelope que dava vários prêmios. E todo mundo ia tentar subir naquele pau de sebo. E diz que veio lá o campeão mundial de subir em pau de sebo. Falei, comigo, esse baú é meu. Esse prêmio é meu.
E disse que ele começou a subir no pau de sebo. E todo mundo gritava, não vai conseguir, desiste, desiste. Ele tentando. Quando está chegando bem pertinho, escorregou. Aí chegou um outro também, que era campeão também de subir em pau de sebo. Trouxe um produto especial que ele falou que ele passava nele. E ele grudava naquele pau de sebo e ia pegar o prêmio. E ele vai com o produto. Quando está chegando para pegar lá, todo mundo desiste, não vai conseguir. E ele escorregou. E todo mundo, ninguém vai conseguir. Aí chegou um menininho, bermudinha, sem chinelo, sem nada. Vai subindo o pau de sebo e fala, você não vai conseguir. O campeão mundial não conseguiu. E ele vai conseguir? E o menino foi. E sobe. E todo mundo gritava assim, não vai conseguir, desiste. O menino foi, subiu, bateu lá, pegou o envelope, escorregou com o envelope na mão, ganhou todos os prêmios que tinha. E aí estava lá a Rede Globo, estava lá a Manchete, Bandeirantes, e todo mundo queria saber a tática do menino, porque o campeão mundial não conseguiu, e aquele menino conseguiu, e todo mundo gritando que ele não ia conseguir, foram atrás dele. Aí chegou lá para fazer uma entrevista, e o pai falou, não, deixa que eu falo por ele. Ele falou, mas explica para nós qual que é a tática dele. Ele falou, não tem tática nenhuma. Como assim não tem tática? É que ele é surdo e mudo. Então, todo mundo estava gritando, ele não ficou escutando o que os outros estavam gritando. Então, muitas vezes, irmãos, para nós não desistirmos, nós não podemos ouvir o que as pessoas estão dizendo para nós. O que o nosso coração pode dizer para nós, que você não vai conseguir, que eu não vou conseguir. Muitas vezes nós damos ouvidos às vozes. Você não vai conseguir. E esse homem aqui, 38 anos. Quem sabe alguém falou para ele assim, desiste, mas ele não desistiu. Então eu estou falando para você nessa noite, não desiste. Continua perseverando. Continua buscando que Deus, Ele vai te abençoar. Deus, Ele está vendo a tua persistência. Ele sabe que você está persistindo. E Ele vai mudar a tua história. Ele vai te abençoar. Amém? E você, com certeza, vai ser curado. Você não está sozinho. Fala para aquele homem, você está sozinho. Mas você e eu, nós não estamos sozinhos. Nós temos Jesus. Nós temos Deus conosco. Amém? E quem sabe muitas pessoas chegaram para ele também. Ele lá, passaram por ele. E falam assim para ele, sabe o que é? Estou indo embora. Desisti. Cansei. Tem muita gente na frente, né? Tem muita gente mais poderosa do que eu. Tem muita gente para ser curada. Eu vou desistir e estou indo embora. Irmãos, nós temos que entender isso. Muitos podem desistir, mas você não pode desistir. Muitas pessoas podem chegar para você e falar assim, estou desistindo, estou largando, estou indo. Pode ser quem for, pode ser teu marido, pode ser tua esposa, pode ser teu filho, pode ser seu parente, pode ser quem for. Te dou um conselho, não desista. Não desista. Não pare de buscar a tua bênção. Não pare de buscar a tua resposta. Há muitos anos atrás, alguém falou para mim, quando eu comecei a buscar a Jesus, olha, eu não vou buscar esse Deus que você quer buscar. Desiste, larga tudo isso aí, volta à sua velha vida. Eu falei, mas eu não vou desistir. E Deus me abençoou. Deus mudou a minha história. Às vezes nós desistimos. Às vezes nós começamos a um propósito com Deus. Começamos a vir na oração. Começamos a vir ao culto. Chega alguém, para que segunda-feira? Para quê? Para quê? Quer ver? Tem alguém que foi abençoado na oração de segunda-feira aqui? Levanta a mão, bem alto, para todo mundo ver. Cadê? Deixa eu ver. Olha lá. E às vezes as pessoas acham que Deus não vai responder. E muitas vezes as pessoas não querem vir. E muitas vezes ela pode estimular você a não vir. Desiste. Para que você vai lá no culto numa quarta-feira? Não vai não. Sabe? Não vai não. Domingo, vai para fazer o que na igreja? Não vai não. Desiste. Você está com propósito, está fazendo isso, buscando a Deus, né? Desiste. Eu já desisti. Vem comigo. Irmãos, a pior derrota não é perder. Sabe qual que é a pior derrota? É desistir. Essa é a pior derrota. Pode ver,
Nenhum lutador, eu gosto muito de luta. Nenhum lutador, quando ele perde, ele não é derrotado, porque ele luta até o final. E quando acaba a luta, o adversário dele, na maioria das vezes, vão lá, se abraçam. E quem sabe fala para ele, olha, não para não, a próxima você vai ganhar. Pode ser que você não ganhe de mim, mas você ganha de outro. Não desiste não. Então nós não podemos desistir. Nós temos que continuar. Porque senão, se nós desistirmos, nós vamos ser derrotados. Sabe por que nós vamos ser os piores derrotados que tem? Porque nunca vamos saber se ia dar certo ou não. Porque eu desisti no meio do caminho. Então muitas pessoas, elas vão chegar para você, desiste. Então não desiste não. Não desiste do teu sonho. Não desiste do teu plano. Não desiste do teu projeto. Por mais que as pessoas olhem para você e falem assim, olha, é loucura isso aí, ilusão. Irmãos, pode ser ilusão para todo mundo. Era ilusão para todo mundo que estava ali, que aquele homem ia ser curado. E a Bíblia fala que ele foi curado. Então, não desista. E sabe qual foi a resposta do paralítico? Quando as pessoas falaram para ele, vai embora. Ele falou assim, eu não vou sair daqui não. Eu não vou desistir. Porque eu creio que eu ainda vou entrar dentro desse tanque e vou ser curado. Porque o projeto lá era entrar dentro do tanque. Então ele não desistiu. E foi por isso, irmãos, que Jesus, ele foi no encontro desse homem. Irmãos, quanta gente tinha dentro daquele lugar? Nos alpendres do tanque de Betesda. Muita gente. E Jesus foi falar com quem? Com o paralítico. Foi lá falar com ele. E, de repente, irmãos, o paralítico ele estava ali, como sempre ele esteve. Quem sabe deitado ali na maca dele, né? Num dia normal, como os outros dias, estava ali, tranquilo, olhando, quem sabe de longe, esperando ver se tinha um mover ali, mesmo sabendo que ia ser difícil ele chegar lá, mas ele estava ali. E de repente, irmãos, vem Jesus passando por ali. Aí Jesus para perto dele, olha para ele e pergunta para ele assim, você quer ser curado? E ele responde, irmãos, com muita educação para Jesus. Ele podia ter respondido de uma outra maneira, porque muitas vezes as pessoas, quando estão com problemas, quando estão com dificuldades, quando estão passando por alguma situação difícil, muitas vezes elas, né, não têm esse mesmo tato que esse homem teve. Ele não sabia que era Jesus, era uma pessoa perguntando para ele. E ele falou, olha, querer ser curado eu quero, mas é que toda vez que tem um mover das águas aqui, outra pessoa entra na minha frente e eu não consigo ser curado. Irmãos, e o paralítico ele contou as limitações dele para Jesus. Eu não consigo ser curado, eu não consigo chegar até o tanque. E muitas vezes nós nos limitamos em contar as nossas limitações para Jesus. E nós temos que falar com Jesus. Eu tenho que contar as minhas limitações. Se eu quero ser mudado em qualquer área da minha vida, se eu quero ser transformado em qualquer área da minha vida, eu tenho que ir lá para Jesus e falar para ele, Jesus, eu não consigo, Jesus. Eu não consigo. Eu já tentei, de tudo quanto é jeito, parar com isso, mas eu não consigo. Seja o que for. Seja o que for. Tem pessoas que ela não consegue parar de ser orgulhosa, soberba. E o que ela tem que fazer? Ela tem que dobrar o joelho e falar com Jesus, eu não consigo, Jesus, eu quero que o Senhor mude a minha vida. Eu não consigo, porque ela está falando a limitação dela. Tem pessoas que não conseguem, N coisas, tem pessoas que não conseguem parar de mentir. Tem pessoas que ela não consegue parar de brigar, onde ela está, ela tem que arrumar confusão com alguém. E ela tem que fazer o quê? Ela tem que falar com Jesus. Sabe? Tem pessoa que ela não consegue ficar sem falar mal de alguém, da vida de alguém, já viu isso? E ela tem que fazer o quê? Contar a limitação dela para Jesus, fala, Jesus, me ajuda, Jesus, me ajuda, muda a minha história, muda a minha vida.
E esse homem fez isso. Esse homem aqui, ele contou todas as limitações dele para Jesus. Sabe? Às vezes nós somos tão retraídos, tão orgulhosos, que nós não queremos contar as nossas limitações para ninguém, e muito menos para Jesus. Irmãos, pode contar para Jesus. Jesus, ele não conta nada para ninguém. Ele guarda para ele o que você fala para ele. Ele não sai espalhando. Eu conto a minha limitação para Jesus e ele me ajuda, mas eu tenho que contar, sabe? Olha o que ele fez. Mas ele não sabe de tudo. Sabe. Jesus não sabia que todas aquelas pessoas que estavam ali queriam uma cura. Aí ele vai lá e vê um homem deitado, paralítico na cama. E o que ele pergunta para ele? Você quer ser curado? Porque Jesus, ele vem falar conosco de uma maneira tranquila. Ele não quer nos obrigar a fazer nada. Ele só quer abençoar nossas vidas. Então, nós temos que entregar para Jesus as nossas limitações. Onde eu sou limitado? O que eu não consigo fazer? Onde eu não consigo mudar algo na minha vida? O que eu não consigo largar? Aí eu vou falar com Jesus. E Jesus, ele muda a nossa história. E você já percebeu aqui que ninguém naquele lugar notou a presença de Jesus? Ninguém. Jesus passou por todo mundo ali. E sabe por que ninguém notou a presença de Jesus? Porque está todo mundo olhando para o tanque. Estava todo mundo prestando atenção no tanque. Era 24 horas olhando para o tanque. A hora que moveu o corro. Então, ninguém conseguiu perceber ali a presença de Jesus. Por isso nós temos que olhar para Jesus. Às vezes nós estamos focados em tantas coisas em nossas vidas. Que vai vir uma bênção, isso, vai mudar aqui, vai mudar lá. Eu estou olhando para lá, estou olhando para cá, estou olhando para tudo, só não olho para Jesus. E Jesus passa, e Jesus fala, e Jesus passa no meio de todo mundo, do cego, do surdo, do mudo, passando, e a pessoa, eu quero uma cura, e Jesus estava ali. Quando eu era menino, tinha uma propaganda, que era, um rapaz entra no elevador, ele quer vender um carro, aí saía lá, ele quer vender o carro tal. E entrava um rapaz do outro lado, e queria comprar o mesmo carro, os dois no elevador. Aí era assim, não anunciou no Estadão, não vendeu. Porque não fez propaganda, não falou. Então muitas vezes estamos focados em tantas coisas, que Jesus passa, e nós nem percebemos que Jesus passou. E aquele homem ali, irmãos, Jesus honrou a fé daquele homem. Jesus mudou a história daquele homem. E o dia mais esperado daquele homem chegou. De repente ele estava ali, ele nem acreditava no que estava acontecendo. Quando Jesus olha para ele e fala para ele assim: pega a tua maca aí e seja curado. E eu quero falar rapidamente aqui de 3 pontos. Porque isso aqui era só minha introdução. Aprendi com a pastora Sônia, né? Era só a introdução. Nem preguei ainda. Né? Então, eu quero falar de 3 pontos aqui, porque aquele homem recebeu um milagre. E muitas vezes nas nossas vidas, quem precisa de um milagre aqui? Amém? E quem não precisa? Eu sempre pergunto, porque tem pessoas que parecem que ela não precisa. Então, todos precisamos de um milagre. Todos nós precisamos de um milagre. E o primeiro passo para poder receber para o milagre, que Jesus falou para aquele homem ali, e falou assim, levanta-te, levanta-te. Quando ele levantou, a paralisia dele foi embora. Muitas pessoas estão paralisadas, irmãos, mas as pessoas têm pernas, mas só que elas estão paralisadas. Por que muitas vezes a pessoa está paralisada? Porque ela perdeu as forças para continuar caminhando. Ela não tem mais ânimo. Ela não tem mais ânimo. Ela não tem mais sonhos. Tem pessoa que fala, não tem mais sonho. Morreu meu sonho. Quem falou que seu sonho morreu? Seu sonho só vai morrer quando você morrer. Porque não morreu. E tem pessoas que estão paralisadas. Ela não tem mais projetos. Ela acorda de manhã, não tem nada. Não tem nada de projeto, não tem nada. Né?
De vez em quando eu e a pastora Sônia nós conversamos e falamos assim, que vida que nós levamos? Nossa vida não tem rotina. Irmão, sabe o que é uma vida sem rotina? É a minha vida e da pastora Sônia. É uma vida sem rotina. De repente você acorda para ir numa festa. De repente você acorda, estão chamando para você ir no velório. De repente você acorda, tem que ir levar alguém no hospital, ou ir no hospital fazer visita. Então, não tem rotina. E tem pessoas que vivem, e a vida dela é uma rotina. Minha vida não tem sentido. Não tem sentido, sabe por quê? Porque muitas vezes a pessoa ela está travada, paralisada. Então Deus fala assim, levanta-te. Sabe? Para você poder ter forças para continuar caminhando. Veja os projetos que Deus tem. Tem pessoas que ela matou os projetos na vida dela, os sonhos, enterrou talento. Tem pessoa que está com o talento dela enterrado. Eu não falo só talento na área, na igreja espiritual também mas pessoas que têm talentos da vida secular dela, que ela pegou o talento dela e enterrou, não faz mais nada. Sabe? Tudo isso, irmãos. A pessoa não liga nem para si, a pessoa acorda, ela olha, tá bom assim. Ajeita. Às vezes acorda sai com a roupa que dormiu. Então, tem pessoa que assim, dorme com a mesma roupa, acorda, vai. Por quê? Porque perdeu o sentido. E Deus ele quer fazer isso, Deus ele quer mudar a história. Por isso que Deus ele fala, levanta. E nós temos que fazer isso, irmãos. Se eu quero um milagre na minha vida, o primeiro passo para o milagre na minha vida é eu me levantar. Em todas as áreas, me levantar na minha estima, levantar minha autoestima, eu tenho que levantar, porque a pessoa muitas vezes está com a autoestima dela lá embaixo. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que levantar, eu tenho que me ajeitar, eu tenho que me arrumar, eu tenho que olhar e falar assim, não, eu tenho. Às vezes nós achamos que é se relaxando que as pessoas vão se tocar, não. Às vezes a hora que a pessoa te vê todo arrumado, fala, poxa, o que está acontecendo com você? O que está acontecendo? Né? E você vai despertar algo que, quem sabe, tem que ser despertado. Então, irmãos, nós temos que fazer isso, tomar uma posição. Nós temos que, muitas vezes, sair dessa caverna. E às vezes nós entramos numa caverna, tanto uma caverna espiritual, como uma caverna nossa mesmo. E nós temos que fazer isso. Nós temos que sair dessa caverna. Quem sabe nós temos perdido muito até agora por causa dessa situação de ficar sem se levantar. Aquele homem, ele perdeu 38 anos da vida dele. 38 anos esperando algo, e de repente Jesus falou para ele, levanta-te. O que ele fez? Ele nem pensou. Aqui não fala, eu sou coxo, eu sou aleijado. Diz que ele deu um pulo. Sabe, irmãos, ele deu um pulo. Então, nessa noite, dá um pulo. Levanta, fala, não, eu preciso levantar. E porque Deus tem algo grande para fazer. Eu tenho que crer nisso. Às vezes nós ficamos limitados e Deus tem algo grande para fazer. Meu tempo já foi. Não foi o tempo de ninguém, irmãos. Deus quem faz o tempo. A pastora pregou aqui na abertura sobre Josué e Calebe. Eu acho legal esse texto que Calebe fala assim, hoje eu estou com 85 anos, mas eu tenho o mesmo vigor que eu tinha quando 40 anos de idade. Porque ele esperou uma promessa. E muitas vezes, se nós esperarmos em Deus, Deus vai dar vigor para nós pegarmos a bênção e usufruirmos da bênção que Deus vai nos dar. Deus vai dar vigor. Ele deu para Josué. Depois de 45 anos, Josué estava lá em fortão, tomou posse das terras. Aí só lê a história que você vai ver. Ele toma posse das terras, aquilo que é dele, ele reivindica. Cadê? Josué, cadê aí a minha terra, a minha porção de terra? Ele foi lá pedir, eu quero minha porção de terra. Não ficou, estou velhinho, estou acabado. Não, a minha porção de terra. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia fala assim, que as forças das nossas vidas, elas são renovadas a cada manhã. A cada manhã, Deus ele renova a nossa força. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Sabe por quê? Porque Deus olha para nós e Deus tem misericórdia de nós.
e as misericórdias dele, todos os dias, elas se renovam. Então, primeiramente, levanta-te. Segundo, milagre, toma o teu leito. Irmãos, essa aqui é legal, né? Porque Jesus falou, toma o teu leito. Uma ordem meio estranha. É aleijado, agora eu vou ficar curado, vou pegar o meu leito. Imagina, você é cego, aí cura da cegueira, mas pega a bengala. Você anda de cadeira de roda, é curado da cadeira de roda, mas pega a cadeira de roda. Por que será que Jesus fez isso? Jesus, irmãos, ele fez isso com o coxo aqui, para ele nunca esquecer quem ele era. Sabe? Olha, você não pode esquecer do que você era. E Jesus, ele quer isso de nós. Jesus, ele quer fazer um milagre em nossas vidas, mas ele quer que nós não esqueçamos que ele fez o milagre e da onde ele nos tirou. O que ele fez na nossa vida. Então, e aquela cama que ele levava, representava também o testemunho dele. Dele olhar e falar, olha, eu era assim. Tem pessoas que ela vivia uma vida de uma maneira, aí Jesus mudou toda a vida dela, vai falar qualquer coisa. Aí não fala não, tem vergonha, não tem que ter vergonha, você tem que usar como testemunho o que Jesus fez. Da onde Jesus tirou, a porta que Jesus abriu, a cura que Jesus trouxe. Por isso que ele falou aqui para o coxo, pega a tua cama e vai. E quando ele foi com a cama dele, os religiosos olharam e falaram assim, olha, hoje é sábado, não pode levar a cama. Já era um testemunho, porque ele estava ali. Testemunhando que ele tinha sido um paralítico e foi curado. Então Jesus pediu, sabe por quê, irmãos? Jesus, ele falou isso para que nunca a soberba entrasse no coração daquele paralítico. Porque muitas vezes a pessoa ela pode estar numa vida toda destruída e Jesus abençoar a vida dela, na hora que ela está aqui em cima, entra no coração dela a soberba. E ela esquece da onde Jesus tirou. Ela esquece da porta que Jesus abriu. Ela esquece que foi Jesus que mudou. Então, ele fez isso. E da mesma forma, Deus, irmãos, Jesus, ele fala para nós, né? Que nós temos que pegar o nosso leito e caminhar com ele. E nunca esquecer da onde Jesus, ele nos tirou. E nós não podemos ter vergonha, irmãos, da onde Jesus nos tirou. Eu não tenho vergonha de falar da onde Jesus me tirou. Não tenho vergonha de falar perto dos meus filhos, não tenho vergonha de falar perto de ninguém da onde Jesus me tirou. Que é para eles poderem saber da onde Jesus me tirou. O que eu era e o que Jesus fez com a minha vida. E para mim também nunca esquecer da onde Jesus me tirou, para que eu nunca me torne uma pessoa arrogante, soberba. Porque eu não era nada e Jesus abençoou a minha vida. Se eu estou aqui hoje pregando para os irmãos, é porque Jesus mudou a minha história. E eu não posso esquecer da onde Jesus me tirou. Eu não posso esquecer que quando tem um prato de comida na minha frente, foi Jesus que me abençoou. Eu não posso esquecer que quando eu estou num lugar, foi Jesus que me colocou naquele lugar. Sabe? E eu não posso deixar de falar isso, irmãos. Às vezes eu estou andando, e principalmente quando eu estou andando de moto, sabe? Quando eu estou andando de moto, eu fico pensando em Jesus, falando, como o Senhor é bom, Jesus. Como o Senhor é bom, olha que maravilha, eu estou aqui. E às vezes eu choro, só de saber que Jesus está cuidando de mim. Sabe, uma vez eu estava de moto, estava um calor, eu estava lá no Rio Grande da Serra, eu parei numa estradinha que tinha uma sorveteria. Eu parei naquela sorveteria, pedi um sorvete, desci, tirei o capacete, pedi um sorvete, chupando o sorvete, eu chorei, estava chorando, Deus sabe, mas chorando de alegria. Mas, Senhor, olha que maravilha, eu posso chupar um sorvete, eu posso estar sentado aqui, o Senhor cuidou de mim, o Senhor mudou minha história, o Senhor mudou minha vida. Então nós não podemos esquecer de onde Jesus nos tirou, o que Ele fez conosco, irmãos. Então eu não posso esquecer, eu não posso deixar de falar para as pessoas o que Jesus fez comigo, o que Ele fez na minha vida. Então eu tenho que fazer isso, eu tenho que tomar sempre o meu leito, e eu não posso parar de glorificar o nome do Senhor. E por último, eu tenho que andar. Jesus falou para ele assim, levanta, toma teu leito e anda. Jesus, Ele quer que nós façamos o quê? Que nós andemos, irmãos.
E nós temos que andar. Eu tenho que caminhar. Eu não posso parar. Eu tenho que olhar assim, onde eu parei? O que está parado na minha vida? Como fala lá em Apocalipse, lembre-se de onde caíste. Lá não está falando somente de pecado. Onde você parou? Eu tenho que caminhar com Deus. Às vezes a pessoa fala, olha, minha vida é toda angustiada, toda triste. Me mandaram um vídeo lá do sul, a casa toda alagada, tudo perdido. E eles estavam ali, aí o irmão pegou um violão e começaram a louvar que Deus era bom, cantando aquele hino da bondade de Deus, dentro da água, dentro de tudo, crendo que Deus vai mudar aquela história. Então nós temos que entender isso. Muitas vezes nas nossas vidas, o inimigo quer que nós paremos, mas nós temos que andar. E ele falou para aquele homem, levanta e anda. E a Bíblia fala, só para nós terminarmos, lá em João, nos versículos 14 e 15, sabe onde que Jesus encontrou aquele homem? No templo. No templo. Por que ele não foi na casa dos primos, dos tios? Correu atrás da família primeiro. Olha como que eu estou. Sabe por quê, irmãos? Porque ele foi agradecer ao Senhor. Quando perguntaram para ele, mas quem te curou? Ele falou, não sei. Não sei quem que era, não sei, eu não sabia. Era Deus curando ele. E ele foi glorificar o Senhor, ele foi primeiramente para o templo. Então, quando Deus nos dá bênçãos, quando Deus nos traz a maravilha dele, nós temos que glorificar o nome dele. Nós temos que ir lá na casa do Pai, vir na casa do Pai e falar, Pai, estou aqui. Eu vim aqui para te agradecer. Vim aqui com ação de graças para o Senhor, te agradecer porque o Senhor cuidou de mim, o Senhor mudou minha história. Eu estava num buraco e o Senhor me tirou do buraco. Por isso que o rei Davi fala assim, que a alegria dele era estar na casa do Senhor. Tinha alegria. Sabe por quê, irmãos? Davi sabia que quem tirou ele lá do pasto, que quem tirou ele lá de cuidar de ovelhas, quem livrou a vida dele com o leão, com o urso, foi Deus. Quem derrubou o gigante Golias foi Deus. Por isso que ele fala assim, mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 dias no mundo. Ele sabia. Então, que nós possamos sempre glorificar o Senhor. Senhor, eu estou aqui na tua casa para glorificar o teu nome. Muitas pessoas falam assim, mas eu glorifico na minha casa. Não, Salmo 133 fala assim que na comunhão dos irmãos, Deus derrama uma bênção para a eternidade. E aqui, nessa noite, você pode ter certeza de algo. Você está recebendo uma bênção do Senhor. Amém? Você pode receber e fala assim, Senhor, eu estou recebendo a tua bênção. Porque você veio aqui nessa noite e a bênção vai vir para a sua vida. Mesmo que em alguma área na sua vida você possa olhar e falar, poxa vida, eu estou esperando um mover. E Deus manda falar para você, hoje o mover é Ele. Jesus está movendo na sua vida. Algo, quem sabe, estava há muito tempo parado, você esperando há muito tempo. Deus é poderoso para mover nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar e vamos entregar nas mãos do Senhor esse momento, e que você creia. Se tem algo que você quer que seja mudado na sua vida, se tem algo paralisado há muito tempo, que você fala, olha, eu preciso que isso seja mudado, entrega nas mãos do Senhor agora e pede para Ele, fala, Senhor, como Jesus perguntou para aquele coxo, você quer ser curado? Jesus, Ele pergunta para nós hoje, você precisa e você quer que algo seja mudado? Algo que está parado? Entrega nas mãos do Senhor agora, que Ele vai mudar essa história, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite. Eu quero agora orar, ó Pai, entregar em Tuas mãos, ó Pai, essa palavra, Pai, Deus. Entregar em Tuas mãos, ó Pai, aquilo que aconteceu na vida desse homem, ó Pai. Eu creio que o Senhor pode fazer acontecer na minha vida, na vida de cada irmão que está aqui, ó Pai. Muitas vezes estamos esperando algo do Senhor há tanto tempo, Pai. E nessa noite, ó Pai, eu creio que o Senhor vai mudar essa história, Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, muitas vezes estamos esperando uma resposta em pessoas
instituições, ó Pai Todo-Poderoso, e estamos focados somente para um lado, e acabamos deixando de focar para o Senhor, que nessa noite nós possamos focar no Senhor, sabendo que o Senhor pode mover essa situação. Então peça para Deus agora, fala: Senhor, eu creio que o Senhor pode mover essa situação, ó Pai. Eu creio, Pai, que o Senhor nessa noite, ó Pai, pode fazer com que eu levante, Pai, assim como o Senhor fez com aquele coxo levantasse. Senhor, o Senhor vai tocar em mim, ó Pai Todo-Poderoso, e a minha vida vai ser transformada. Eu creio nisso, Pai, em nome do Senhor Jesus. E depois eu vou, Pai, em nome do Senhor Jesus, glorificar o Teu nome, para que todos saibam que existe um Deus Todo-Poderoso que muda histórias. É o que eu oro, Pai, e abençoo a Tua igreja, o Teu povo, no santo, glorioso e poderoso nome de Jesus.